Pessoal, eu fui reportar na análise da manhã um target para o market cap das altcoins. Agora tem muita gente me perguntando aqui no canal até onde poderia ir a BTC. Existem várias maneiras de prognosticar a pernada subsequente, o bull run subsequente e o respectivo target. A maneira mais assim tosca é linkar os topos, né? Então vou pegar aqui o market cap da BTC, 521 bi, 521,46 bi, a gente linka os topos aqui, ó. Aqui foi o topo de 2017, que ela bateu 20 mil dólares, aqui foi quando a gente bateu 64, depois bateu 69. A gente linka os topos. A BTC ela tem esse crescimento vegetativo aqui, respeitando sempre a MM200, mas ela dá uns Sputniks em direção a essa LTA aqui. Essa é a maneira, seria a maneira mais tosca. Aqui vai rolar o halving em março, abril de 2024. Aí de 6 a 8 meses depois, mais ou menos aqui, ó, a partir de janeiro de 2025, ela começa a sair desse período de acumulação. Na verdade, a nossa acumulação ela vai sempre respeitando a MM200, que sempre esteve emborcada para cima e muito provavelmente até a BTC atingir o market cap do ouro no patamar de 10 trilhões de dólares, ela muito provavelmente vai estar sempre emborcada para cima. Depois, quando a Bitcoin atingir o market cap do ouro em 10 trilhões de dólares, aí muito provavelmente a gente vai ver um crescimento vegetativo próximo do próprio ouro. Só que o ouro é mais inflacionado que a BTC, né? Porque o ouro, existem mineradoras produzindo ouro, então esse ouro entra no mercado. Só que como a indústria também consome ouro, existe uma inflação do ouro, porque a mineração vai botando mais ouro no mercado. A BTC é matematicamente rara, a cada halving a gente tem um corte pela metade a cada 4 anos dos rewards. O ser humano que vai presenciar a BTC deflacionária, por assim dizer, porque quando lá por 2160, quando for minerado o último bloco de Bitcoin, eu acredito que nenhum de nós vai estar vivo, né? O ser humano, talvez o ser humano bicentenário já tenha nascido, mas 2160 ainda falta muito tempo. Eu acredito que o ser humano que vai presenciar a Bitcoin não inflacionária, por assim dizer, ainda não nasceu. O último bloco que vai gerar a BTC vai ser por 2160 e aí, basicamente, as transações vão exigir taxa como acontece na rede Ethereum. O fato é que até a BTC bater 10 trilhões de dólares de market cap, ela vai seguir a MM200 com esses pumps espasmódicos que acontecem em razão do halving. Então o halving vai rolar aqui, exatamente aqui. Aí de 6 a 8 meses depois vai ter um Sputnik. Então entre 1º de janeiro de 25 e o final de 2026, isso aqui ó, seria o nosso take profit, né? Seria um patamar onde a gente deve realizar uma parte do nosso patrimônio cripto, uma boa parte, porque aqui seria um patamar de estresse, de extrema sobrecompra. Essa é uma métrica tosca para buscar a máxima da BTC. Então, se hoje a BTC vale 27.300 dólares, está com market cap de 521 bi, então se a gente bater 2,5 trilhões dividido por 0,521 daria 4,8 vezes. Então hoje está 27.300 vezes 4,8 vezes. A BTC atingiria o máximo de 131 mil dólares no próximo bull run. Mas essa métrica aqui, para prognosticar a máxima da próxima corrida de touros, na minha leitura é muito tosca. A mais precisa é a salva de VWAPs. Basicamente, de upper a upper, a cada halving, a gente avança a metade. Então aqui, ó, a gente avançou 360%. Então vamos botar, vamos ser bem conservador, vamos avançar
só 150%, vamos botar 140%, a BTC bateria 224 mil dólares. E essa métrica é muito mais precisa. Alguns youtubers americanos usam essa métrica da salva de VWAPs. A cada halving, ela avança basicamente a metade do percentual de valorização protagonizado no halving anterior. Então aqui vai gerar uma nova salva. A âncora provavelmente vai subir para um patamar aqui de... A âncora, que é onde a gente vai bater na mínima na próxima corretiva, a âncora vai ficar ali entre 70 e 80 mil. Então aqui seria a âncora. Então a BTC vai lá em 240, vai corrigir para até 80 mil dólares. Muita gente vai dizer que a BTC morreu, porque é inadmissível corrigir de 240 para 80 mil. Só que aí a gente vai se aproximar do halving que vai rolar em março de 2028. E aí a gente vai promover uma valorização de 70% a partir da Upper. Então a Upper provavelmente vai estar um pouquinho acima de 240, porque aqui ó, a máxima foi 69, mas a Upper estava um pouquinho acima. Então vamos botar a Upper a 250. Então se a gente botar 70%, a BTC provavelmente vai se aproximar, vai protagonizar uma máxima em torno de 480, talvez 600 mil dólares, podendo chegar até $1 milhão, porque a gente precisa saber onde vai ficar a Upper aqui. Na minha leitura, a Upper vai ficar um pouco acima, próximo de 300 mil, o que vai levar facilmente a BTC para um patamar próximo de $1 milhão lá depois do halving de 2028, entre 2029 e 2030, a BTC muito provavelmente vai bater $1 milhão. Essa é a métrica menos subjetiva, por assim dizer, porque a linkagem dos topos é muito tosca. Então é por isso que vamos botar aqui na ETH para a gente ter uma ideia com uma outra altcoin. Vamos lá, vamos botar na ETH, vamos puxar aqui, ó, da última Upper. Ó, aqui foi o Bull Run de 2017. A ETH fez a máxima em 1.600 e pouco, 1.700. Vamos pegar da Upper aqui, ó. Ela avançou 224%. Então ela teria que avançar a metade aqui, né? 120%. Ó, 120. A ETH vai facilmente a $15 mil entre 2026 e 2027. Essa métrica da salva de VWAPs tem menos subjetividade que outros critérios para se projetar a máxima de todos os tempos na próxima corrida de touros. Mas fica sob o escrutínio de cada um. Eu tenho para mim que a BTC vai se aproximar de $200 mil pode ficar um pouco acima, 240, um pouco abaixo, 190, e vai abrir o caminho para $1 milhão que deve rolar a partir do halving que vai rolar em março de 2028. Então, a partir, na verdade, de 2027, 2028, 2029 até 2030, fica aberta a possibilidade de $1 milhão, porque vai acontecer muita coisa na geopolítica financeira global. E os Estados Unidos, obviamente, com esse problema da dívida ad infinitum, que não para de crescer, provavelmente a gente vai, nesse transcurso de tempo, presenciar grandes colapsos, grandes hecatombes financeiras. A China, com uma política ambígua em relação à criptografia hoje, pode ficar muito mais, pode caminhar para um viés muito mais contundente em relação à criptografia. A China está agora com uma postura crypto-friendly em relação à indústria criptográfica da província autônoma de Hong Kong. Vamos ver tudo, tem uma série de fatores, mas com certeza a BTC está caminhando forte em direção a $1 milhão. A ETH com certeza vai passar de 14, 15 mil dólares na próxima corrida de touros, que vai se desdobrar a partir do halving que vai rolar da BTC em março de 2024. Mas tem uma série de critérios para se alcançar essas métricas. Cada um tem que fazer a própria análise. Renato, quando desembarcar das altcoins, por exemplo? Muita gente me pergunta isso. Se a gente usar esse critério, eu vou pegar o market cap do mundo cripto com exclusão da BTC,
eu já fiz essa análise no começo no primeiro vídeo do dia. Linkando aqui os topos, a gente teria que desembarcar teoricamente das altcoins quando o market cap das altcoins, que é o total do market cap do mundo cripto com exclusão da BTC, bater ali 2,7, 3 trilhões de dólares. Hoje está 575 bi o market cap das altcoins. Quando bater 3 trilhões de dólares, teoricamente, é bom começar a se desfazer. O que eu vou fazer? Como eu sei que depois vem uma grande corretiva que vai levar o market cap das altcoins para, no mínimo, o topo anterior, que foi 1,4, 1,5 bi, como aconteceu aqui, ó. O topo de 2017 levou o market cap das altcoins para 468 bi. Aí a gente foi até 1,6 trilhão e voltou para esse patamar, ó, de 575 bi, mas chegamos a bater na mínima aqui desse inverno cripto, chegamos a bater 400, chegou a fazer 300 e... Não, a mínima foi 434. Ou seja, voltou para o patamar do topo de 2017. Então, como eu sei que vai bater 3 trilhões e vai voltar para 1 e pouquinho, eu vou começar a me desfazer aqui. Mas pela métrica da salva de VWAPs, agora vamos botar lá na salva de VWAPs o market cap das altcoins. Vamos botar aqui na salva de VWAPs. Pela métrica da salva de VWAPs, o market cap das altcoins tem que avançar para cima de 5 trilhões. Então, aqui valorizou 341%. Então tem que pegar no mínimo 150% daqui, da upper, da salva de VWAPs. A gente tem que buscar no mínimo 150%. Se a gente buscar 150%, olha lá, vai para 5,8 trilhões de market cap das altcoins. Provavelmente uma Polkadot vai estar valendo 120, 130 dólares. Uma Kusama vai estar mais de 2 mil dólares. Então, para não perder o bonde da história, por assim dizer, o mais recomendável é, a partir de 3 trilhões de market cap das altcoins, começar a se promover um desembarque responsável. Por quê? Porque lá na frente a gente vai poder comprar as mesmas altcoins no inverno cripto, que vai se desdobrar depois do topo do bull run que vai rolar após halving de 2024, né? 2025, 2026 a gente vai bater num topo, depois a gente vai corrigir em direção a gente vai bater 3, 4, 5 trilhões, talvez até 6 trilhões, aí vai voltar para 1 e pouco, como voltou da última vez. Então vai bater aqui, 3, 4, pode bater até 5, depois vai voltar para esse topo aqui, para 1 e pouco, e a gente pode recomprar as altcoins nesse patamar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP eu já fiz, vou fazer no fim de tarde. Deixa eu ver o que está explodindo agora. A DOT está subindo 0,9, a GIX 5,64, deixa eu ver Solana 2. Vou fazer Solana daqui a pouco, Algorand. Vou fazer Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.